Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Oi? Desligo. Vou desligar já para não esquecer. Todo mundo bem? Vou colar aqui, tá? Tem uns recadinhos para dar para vocês. Mas primeiro quero agradecer a presença de todos nessa manhãzinha geladinha, né? Antes de fazer a leitura, só alguns recados para a gente não esquecer. Nossas palestras de quinta a domingo. Quinta, 8 da noite, domingo, 9 da manhã. De domingo, a gente abre a nossa cantina, então, quem quiser, fica à vontade de ir para prestigiar a nossa cantina, tem um monte de coisa gostosa. Hoje, especificamente, a cantina vai ficar aberta até 10h30 da manhã, certo, Pri? Porque o Consolarte tem um evento hoje e parte da cantina é do Consolarte, então corram lá para comer na saída. A gente tem o nosso bazar, a nossa loja é aberta também de quinta e domingo, então fiquem à vontade para ir lá visitar a gente, lá em cima, no segundo andar, tá bom? Quiserem trazer doações também, fiquem à vontade, mas é importante vocês subirem lá visitar, tá super legal. E o último recado antes de ir para a leitura, no dia 17 de agosto, a gente vai ter o terceiro encontro cultural espírita, que vai ser lá em Barueri, no centro de eventos, no Museu da Bíblia, acho que a maioria conhece, né? É um evento que vai começar das 8h30 às 17h da tarde. Vai ter muita atração legal e, claro, a gente vai estar lá no Consolarte fazendo teatro e música. Então, dê uma passadinha lá que vai estar bem bacana também, tá bom? É o terceiro ano de encontro, é o segundo ano, né, Lili, que a gente está lá, né? Ou é o terceiro também? Ó, eu tô perdida já. Então, estamos lá no terceiro ano lá junto com eles. Então, vão prestigiar a gente também, vai ser bem legal receber vocês lá. E agora sim, vamos para a nossa leitura de hoje. A gente vai fazer a leitura da Agenda Cristã. Algumas definições. Benfeitor é aquele que ajuda e passa. Amigo é aquele que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que renova para o bem. Forte
é o que sabe esperar o trabalho pacífico. Esclarecido é o que se esconde. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. E vencedor é aquele que vence a si mesmo. Leitura curtinha, né? Mas já autoexplicativa. Então agora vamos encaminhando a gente para a nossa prece. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. O importante nesse momento é a gente se conectar com Deus, com a espiritualidade. E é dia de agradecer. Te agradeço, Pai, por mais um dia a gente estar aqui. Agradeço pela nossa vida, por mais um dia que a gente pode aprender, se aprimorar, melhorar. É dia de agradecer aos bons amigos, à espiritualidade aqui presente e pedir proteção, Senhor. Pedir proteção e pedir ao Senhor que ampare, que a gente tenha ouvidos de ouvir, coração de sentir nessa manhã. Que cada palavra aqui dita hoje nessa palestra possa adentrar profundamente o nosso coração, para que ele sinta a necessidade de transformação interior. Agradecemos a toda a espiritualidade e que a luz da doutrina esteja com a gente hoje e sempre. Que assim seja. E deixo vocês com o Fernando. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que possamos receber do mais alto aquilo que merecemos, aquilo que precisamos e que possamos sair daqui um pouquinho melhores de quando é que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Como a nossa irmã falou, aquele domingo friozinho vai esquentar, a previsão fala que vai esquentar. Mas a gente aqui reunidos em nome de Jesus, para ter Jesus realçado uma vez mais em nossos corações, nessa casa que está sempre de portas abertas a nos receber. Todo mundo alegre, contente, de banho tomado. Quem não tomou não precisa falar, tá? De banho tomado, cheiroso, para ter Jesus mais uma vez. Né? Numa das projeções que estavam passando aqui, tinha uma frase de André Luiz, que falava que mesmo a gente crendo na vida futura, a gente é inadiável, estava no texto lá, é inadiável a gente melhorar a nossa evolução através da prática da caridade, mesmo crendo na vida futura. Então, nós espíritas que professamos a doutrina espírita, acreditamos nela e temos ela como base da nossa vida para o entendimento dos nossos problemas, das nossas dificuldades e o entendimento das nossas conquistas, o porquê conquistamos e a responsabilidade a respeito dessas boas obras que nós estamos recebendo. E tudo se culmina com as coisas boas e não tão boas para a prática da caridade, para a manutenção daquilo que nós precisamos para a evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que fala para hoje, o meu reino não é deste mundo, fala da vida futura. Fala que nós estamos passando pelas dificuldades ou pelas coisas boas da vida porque temos um objetivo. Tá? E esse objetivo é a evolução. A doutrina espírita mostra para nós isso. E tudo que nós temos no dia de hoje é nosso, independente do que está acontecendo. É nosso. E para esse entendimento, a doutrina espírita tem uma literatura gigantesca que mostra para nós os porquês da vida, os porquês dos sofrimentos nas encarnações de várias e várias pessoas. Chico Xavier, com seus mais de 400 livros psicografados, mostra com propriedade para nós esses porquês das pessoas estarem passando por dificuldades, ou recebendo as boas obras, ou tendo oportunidades diferentes dos outros e da nossa. Então, talvez em um desses tantos livros que a doutrina espírita traz para nós, o espiritismo traz para nós, os médiuns trazem para nós, a gente consegue se encaixar em algum deles e ver que assim, poxa vida, isso já aconteceu comigo, eu já passei mais ou menos por isso. Então a gente consegue perceber nessas várias nuances de oportunidades o nosso encaixe, percebendo que a gente também precisa, às vezes, afinar, né, alguma coisinha, aparar alguma aresta para que aquela pontinha não nos machuque e não machuque o outro.
Então, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e começa a estudá-lo e chega nesse ponto da vida futura, a gente fala assim, se eu não conheço a doutrina espírita, estou chegando aqui pela primeira vez, será? Será que realmente a reencarnação existe? Será que tudo que eu estou passando realmente é meu? Se eu só passo sofrimento desde quando eu estou aqui, desde quando eu nasci, não desde quando eu reencarnei, desde quando eu nasci nessa bendita escola chamada Terra, eu só sofro ou vejo o outro só sofrendo. Tudo tem um objetivo de ser. E a gente pergunta, Deus é bom e justo? Deus é amor, como diz João? Se Deus é amor, por que tem um que sofre tanto e o outro não sofre nada? Eu não sei se eu comentei com vocês a outra vez que eu estive aqui. Se eu estiver repetindo, finge que é a primeira vez, tá? É que depois que a gente é 50 a mais, a cabeça começa a falhar e não começa a escutar direito. Tem uma amiga minha, que o sobrenome dela é Madaloso, Roseli Madaloso. E ela fala assim, eu nasci no lugar errado, porque era para ser Matarazzo. O anjo que foi me deixar na casa errou o nome, em vez de colocar Matarazzo, colocou Madaloso. E ela sofreu as consequências da vida, de morar num lugar mais pobre, sofrimento. Mas mesmo assim, a vida levou-a a um lugar diferente, onde ela conseguiu lidar com as adversidades da vida. Então, nessa brincadeira, a gente percebe que quando a cegonha, entre aspas, nos entregou ao berço familiar, ou ao berço institucional, independente do local que nós nos encontramos quando aqui chegamos, é o necessário, é a medida, é a porta para a nossa evolução. Então, se nós já acreditamos na vida futura, conhecemos a doutrina espírita, sabemos que Deus é maravilhoso, estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos com toda a propriedade e maestria, colocando em prática os ensinos do nosso Mestre Jesus? Jesus fala que ele não veio para fazer nada de diferente. Ele fala para nós, ele não veio destruir a lei, quando ele falava lá, e ainda ressoa para nós. Ele não veio fazer nada de diferente. Ele só veio fazer assim, amigão, faz a sua parte, coloca amor naquilo que você está fazendo. Na projeção lá do André Luiz, ele fala que para a ascensão, ou para acender a luz, ou para evoluirmos, temos que praticar a caridade. Estava aqui na projeção, e às vezes a gente acaba lendo e passa de largo, e não percebe, e não tira o ensino daquilo. Às vezes as oportunidades passam de largo, e a gente não tira o ensino do dia a dia. É aí que está a aplicabilidade do amor de Jesus e do conhecimento que a doutrina espírita traz para nós. Fernando, mas eu não conheço a doutrina espírita. A casa oferece curso. Se está no decorrer, não consegue entrar, espera o próximo. Ah, mas eu não tenho tempo. Pega um livro. Tem vídeos, pede aqui na casa alguma indicação que eles vão indicar para você. Então a gente não pode negligenciar o conhecimento e a aplicação dele, ou deixar para outra oportunidade, assim, não, já que eu acredito na vida futura, eu estou aproveitando essa da melhor maneira possível. Então deixa o conhecimento um pouquinho mais para frente. Mas às vezes o conhecimento um pouco mais para frente vai demandar da gente, né, essa oportunidade que a gente está deixando passar de largo. Então, deixar o conhecimento mais para frente, sabendo que eu preciso me modificar hoje, o que eu estou fazendo? Postergando. Eu estou deixando de aproveitar a oportunidade. Estou deixando de me melhorar, estou deixando de praticar a caridade, estou deixando de ser uma pessoa melhor. Ah, Fernando, mas eu sou bom. A doutrina espírita fala para nós que é obrigação ser bom. É regra de conduta. Nós temos que ser bom. Mas a doutrina espírita fala que nós também devemos ser sábios, aproveitar tudo que nós temos. E a sabedoria, ela requer de nós o quê? Aplicação do conhecimento, ponderação. Nós aplicamos o conhecimento que nós temos de tudo que é bom? Sim, aplicamos. Claro que sim. Nós acordamos, estamos preparados, damos aquela topada na cama, a gente fala obrigado, Senhor. A gente sai, se atrasa, chega atrasado, o chefe desconta, a gente fala grato por tudo, Deus. Às vezes não.
Às vezes a gente não fala, às vezes a gente fica muito bravo, a gente fala assim, eu reencarnei no lugar errado, né? Eu devia ter um dedinho sobressalente só para servir para bater. É aquele que devia ficar do ladinho, só para ele doer, só. Quando eu estivesse doendo muito, eu desrosqueava ele e deixava ele em casa. Não dá para deixar o problema em casa. Não dá para deixar a montanha que é nossa para o dia seguinte. É nossa. Né? Olha só, terça-feira eu fiz evangelho lá em Vargem Grande. O tema era fora da caridade não há salvação. Ontem eu fiz evangelho em Cotia, lá no Sol. E o tema foi cuidar do corpo e do espírito. E hoje fala da vida futura. Então, se nós pegarmos a semana que passou para mim, fala da caridade. Aqui André Luiz fala que para evoluir eu tenho que aproveitar a oportunidade para acender a minha luz, praticar a caridade. Eu tenho que cuidar do meu corpo e do meu espírito. Cuidar do corpo é inegável. A gente sabe que tem que tomar água, a gente sabe que tem que controlar o sal, controlar o açúcar, tem que fazer atividade física. Não devemos ficar nervosos, porque faz mal para a gente. Devemos alimentar o nosso espírito. Ah, Fernando, eu vou todo domingo às 9 lá no Consolador. Lá eu alimento o meu espírito. É claro, não tenho dúvida disso. Não tenho. Mas a manutenção daquilo que você recebeu aqui. Aqui a gente alimenta. A gente leva uma marmitinha daqui, eu falei isso ontem brincando, a gente leva uma marmitinha daqui, alimentei o meu espírito com o pão espiritual que o nosso Mestre Jesus traz e dá, e oferta por acréscimo do seu amor e misericórdia. Levei a marmitinha daqui, a marmitinha reflexão, eu tenho que melhorar. Eu preciso me modificar, eu tenho que praticar a caridade, tenho que ser mais calmo, sereno, manso, pacífico, misericordioso e tudo que vem de arrasto através da caridade. Só que às vezes, no dia a dia, a gente não esquece de se alimentar. Aí eu falo assim, estava tão corrido que eu nem tomei o café da manhã. Estava tão corrido que eu nem almocei. O corpo vai sentir, o corpo vai sentir. Estava tão corrido que eu não olhei no olho do meu irmão e falei bom dia para ele. Estava tão corrido que eu nem abracei a pessoa que eu amo, que está comigo todos os dias. Estava tão corrido que eu não tive tempo de praticar a caridade. Estava tão corrido que eu nem consegui fazer prece para me acalmar. Estava tão corrido que eu nem agradeci a Deus a oportunidade do dia terminado ou a oportunidade do dia que está começando. Então, olha só, a gente esquece de alimentar o corpo e esquece de alimentar o espírito. A vida futura, que é o depois a verdadeira pátria, a pátria espiritual. A vida futura que Jesus fala para nós é o plano espiritual. E a gente tem que cuidar do carro-chefe, né, do corpo e do carro-chefe da alma. A gente tem que alimentar os dois, tem que ter equilíbrio para os dois. Então, requer de nós o quê? Responsabilidade para com a nossa encarnação. Para a nossa encarnação. Então, se nós estamos aqui reunidos, recebendo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós merecemos, que os bons espíritos fizeram de tal modo que a gente chegasse aqui, lutaram de tal maneira com tudo para que a gente pudesse sentar, se asserenar e receber. Tem gente que consegue perceber os bons espíritos atuando aqui. Tem gente que não, mas aquele que vê ou que não vê, que sente que não sente, todos estão recebendo. Todos estão sendo envolvidos em muito amor, para que a gente possa se reequilibrar e levar a marmitinha daqui. E levar a marmitinha. Só que se a gente não cuida da marmita, ela não estraga? Ela não vai embolorar? Não vai azedar? Se a gente deixar ela aberta, não vai sentar mosca? Deixar fora da geladeira? Se a gente deixar, ela vai perder. E se a gente não alimenta o alimento recebido aqui, se a gente não cuida do alimento recebido aqui, ele se perde. Ele se perde. Fernando, mas é estranho porque eu tenho tanto amor, eu venho aqui, eu ouço falar de tanto amor, tanta responsabilidade, mas eu não consigo colocar em prática. Eu ainda bato cabeça. Se essa
é a sua verdade, também a minha. Também a minha. Porque ainda a gente bate cabeça, bate o dedinho, às vezes passamos por dificuldades. Então, olha só, né? Eu vou falar de mim porque é fato. Se eu falo de vocês, é fofoca, tá? Então, como eu não gosto de fofoca, terça-feira eu fui no centro. Quando eu vou no centro, na minha casa que eu trabalho, eu chego sempre cedo, porque tem que abrir a casa, tem que fazer atividade, tem que bater papo com o povo, tem que tem que conversar, não pode fazer fofoca. Tem que conversar com o povo. E nessa conversa vai, nessa conversa vem, eu estava na porta da casa falando da minha semana, do meu dia a dia. Eu estava fazendo atendimento fraterno na porta do centro. Eu estava abrindo meu coração para a Silvana e para a Vera, atendimento fraterno coletivo, tá? Aí eu estava lá falando daquele leão que está aqui dentro, que às vezes quer sair e vai arranhando tudo por dentro. A Silvana falou assim, você tem que ter mais calma, você tem que ter mais paciência. Pá, 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 pá. Aí a Vera falou assim, Nandão, ela me chama de Nandão, assim, ó, Nandão, foi você que pediu? Fui eu que pedi, é verdade. Então tudo o que eu tenho hoje, a família, o emprego, o corpo, né, a oportunidade da encarnação, grande parte, foi eu que pedi no plano espiritual. Então olha só, então se nós estamos passando, batendo cabeça, eu não consigo perceber o quê? Se eu não conseguir perceber nessa encarnação do que eu fiz de errado ou equivocado ou deixei de fazer, mesmo não fazendo a maldade, mesmo não fazendo as coisas erradas, mas eu pago pelo que eu deixei de fazer, por escolha, livre-arbítrio. Então, nessa encarnação, eu consegui perceber, opa, tenho que mudar, tenho que melhorar, tenho que aparar as arestas para que a pontinha não me machuque e não machuque o outro. Se não conseguir perceber nessa, é da outra. Fernando, e como que eu faço para perceber da outra? Meu irmão, não faz. Aceita que é mais fácil. Aceita que é mais fácil. Porque imagine só, se eu chego lá, né? Eu vou ver aqui no centro, eles têm aqui um notebook, tá guardadinho, um notebook que vê as encarnações, mas não conta para ninguém, tá? Não tem, tô brincando, tá, gente? Porque ela vai falar assim, ai, eu quero saber desse notebook, eu quero fazer uma consulta. Não tem. Aí eu abro o notebook, você encarnação do Fernando, encarnação passada. Aí digitou, aparece a tela, igual o nosso lar, né? Aparece a tela, e fala assim, meu Deus, eu fiz tudo isso? Que vergonha! Ou deixei de fazer tanta coisa, que vergonha! Eu pedi tanta coisa, tá aqui, ó, eu tô vendo aqui na tela, eu pedi tanta coisa, mas o meu mentor fala assim, Nandão, você não vai conseguir não. De tudo que você pediu, das 38 coisas e meia, vou colocar para você só meia. Para você tentar. E eu estou batendo cabeça com essa meia. Meu Deus do céu! Olha só quanta coisa que eu não consegui fazer. A gente pede para encarnar em Jandira, pede para ser corintiano, pede para vir no centro, pode ser outro time também, tá? Pede para vir no centro, pede para conhecer a doutrina espírita, para quê? Para aparar as arestas. Para realmente nos modificarmos, para sermos luzes. É difícil? Claro que é, meus irmãos. Claro que é. A Terra, a escola, ainda é um mundo, perdão, de provas e expiações. Estamos evoluindo, estamos aprendendo. A manutenção do bem, do nosso corpo, do nosso espírito, depende de nós, da nossa família, dos nossos próximos, mais próximos, depende de nós. Do mundo é muita coisa, tá? Então, da família, dos próximos, do bairro, da cidade, do estado, do país, do mundo. Depende de nós? Depende. Porque a nossa vibração, a nossa mudança, ela faz a diferença, mesmo que às vezes em uma visão distante. Como que eu, pequenino hoje, aqui no centro, vou fazer a modificação do todo? Se eu pensar egoisticamente, eu não faço nada. Mas se eu pensar na coletividade, eu consigo fazer a minha parte da melhor maneira possível, mesmo que eu não consiga visualizar.
ter materialmente a mudança do todo, mas eu sou parte de uma engrenagem, onde o motor depende das nossas boas vibrações. Deus, ele nos fez lindos, maravilhosos, perfeitos, para que a evolução possa acontecer. Como perfeito, Fernando, se eu estou mancando de uma perna? A perfeição para a sua evolução, é a sua medida. O perfeito cabe a mim, o perfeito cabe a você, o perfeito cabe a você. Porque às vezes a visão de perfeição é o belo, o esplendoroso, o lindo, né? Mas só que o perfeito para mim hoje é o corpo que eu tenho, é a inteligência que eu tenho, é a capacidade de entendimento e discernimento que eu tenho. Então esse é o meu perfeito. E a busca da melhora com o que eu tenho, que vai chegar na perfeição plena. Jesus fala, meu reino não é deste mundo. E Jesus fala da vida futura, né? Então, se ele fala dessa vida futura e percebe que o reino de Deus não é deste mundo, a doutrina espírita fala para nós que essa busca e o alcance do reino de Deus, ele requer do quê? Ele requer o quê de nós? A mudança. E a gente percebe que a mudança, quando ela acontece, a gente entende que o reino de Deus, como disse Jesus, não é aqui e nem acolá. Ele não pode ser percebido materialmente. Ele deve ser sentido espiritualmente. Então, Jesus, mais para frente, lá do seu evangelho, ele fala, o reino de Deus está dentro de nós. Nós somos atributos da divindade. Nós somos uma centelha divina. Nós temos a mesma luz que Jesus tem. Só que em proporções diferentes, é claro, a gente sabe, né, dessa proporção diferente. Mas isso não nos faz menores, isso não nos faz pequenos, isso nos faz cientes da responsabilidade para que a nossa luz também possa acender, possa crescer. Às vezes a gente não consegue visualizar, divisar melhora, porque a gente enxerga de outra maneira. Então, o tema fala, o ponto de vista depende de como nós estamos enxergando. Depende de como nós estamos enxergando. Eu estudei sempre em escola pública, e na escola pública tinha biblioteca, e a gente ia uma vez por semana na biblioteca, e numa das vezes que nós fomos, a gente escolhia livros aleatórios. E numa vez que nós fomos, a professora estava na 4ª série, Maria Luísa, ela deu o livro Poliana, para todos lerem. Poliana. Eu não consigo lembrar o nome do autor. Mas Poliana é uma menina que sofria. Nossa, como Poliana é triste, gente. Ô, dureza na vida da Poliana. E ela sofria, mas a danada da Poliana, ela via sempre o lado bom da coisa. Eu falei, mas que raiva dessa menina. Estava na 4ª série, não faz muito tempo que eu sou novo. 4ª série, 7, 8, 9, 10. Tinha 10 anos, faz 40 só. E a bendita da Poliana, ela via tudo por uma ótica positiva. Ai, que vontade de esganar essa Poliana na época. Às vezes eu tenho vontade de esganar ela ainda. Brincadeira, pelo amor de Deus. O leão está aqui dentro, eu não posso deixar ele sair. Né? Porque a Poliana via assim, ai, a boneca está quebrada, ai, que bonitinha, a gente brinca com ela assim, a carroça está ruim, ai, a gente pega a carroça e sobe para ficar divisando os horizontes. Então, tudo que ela sofria, ela via o lado bom da coisa. Aí falam assim, alguns falam, o espírita tem síndrome de Poliana. Por quê? Porque ele tenta enxergar o lado positivo de tudo. Então imagine só, o que dá ibope hoje em dia? Aquilo que não é legal, aquilo que não é bacana. As rodas de conversa muitas vezes se baseiam no que está equivocado, no que dá ibope, naquilo que desvirtua. Qual que é a nossa obrigação, regra de conduta? É fazer crescer a nossa luz. E como que a nossa luz cresce? Alimentando aquilo que é bom. Usando o alimento que nós recebemos aqui. Opa, estou com fome porque eu vi alguma coisa que não é legal, lá no centro falou que eu não preciso ficar comentando aquilo que não é bacana. Opa, recebi o alimento que eu levei daqui, a consciência, a lição, esse é o alimento. Tem gente que não vem aqui a casa,
não frequenta nenhum segmento religioso que mostra o bem. O que eu tenho que fazer? Sacar da minha marmita. E um pouquinho no coração dele, o alimento espiritual para ele, é a caridade. André Luiz fala na projeção aqui, que eu tenho que praticar caridade para evoluir cada vez mais. E o que conserva os bons sentimentos? O que conserva o alimento espiritual bom que recebemos? É o amor. Então, se eu carrego a minha marmitinha daqui de amor, de paz, sabendo que as boas virtudes estão dentro de mim, e aqui eu faço a crescer, porque eu entendo e sei da capacidade que eu tenho, e consigo melhorar os meus sentimentos, quando o outro precisa, a gente não dá um lanchinho para aquele que tem fome? E o lanchinho também a gente tem que dar quando o outro está passando por padecimentos, por dificuldades. Ah, Fernando, mas ele é intolerante à lactose. Ele é intolerante a falar de Jesus. Eu não consigo falar de Jesus com ele. Eu não preciso falar para ele sobre a doutrina espírita. Eu não preciso falar sobre reencarnação. Eu não preciso falar sobre os livros da doutrina espírita, falar do Chico Xavier, de Valdo. Não preciso. Basta abraçar, agasalhar, falar para ele assim, calma. Espera mais um pouquinho. Naquilo que você acredita, vamos fazer uma prece. Vamos mudar o pensamento. Se a gente faz isso, o que acontece? A gente muda o padrão vibratório. A gente tira a pessoa daquele estado que está tudo ruim ou não está legal e muda o padrão vibratório para que o fôlego da paz, da calma, possa abrir brechas, portas para os bons espíritos atuarem. Então, eu cheguei no centro terça-feira assim, fui fazer evangelho, falar da caridade, eu não pratiquei a caridade em casa, no serviço. A Silvana me deu um esbregue, a Vera me deu um esbregue, eu saí de lá assim, olha só a minha responsabilidade. Olha só a minha responsabilidade enquanto espírita, a minha responsabilidade enquanto cristão, a minha responsabilidade enquanto cidadão, a minha responsabilidade enquanto pai, enquanto colega de trabalho, enquanto filho. A vida cobra da gente, realmente a vida cobra. E quando ela cobra, a gente não percebe, tem anjos que se achegam até perto de nós e dão aquele esbregue, né? E mostram o caminho. Porque a gente sabe que tem que ir pela porta estreita. A gente tem a certeza que através da prática do bem, da caridade, a gente evolui, a gente se acalma, a gente se acerena. Mas às vezes a gente está tão entorpecido com os nossos pensamentos que vão amargurando o nosso coração, fechando a nossa visão de mundo, que a gente se desvirtua do caminho. Não que a gente seja pessoa ruim, nós somos bons, maravilhosos, é por isso que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Só que a gente acaba ficando cansado, não cansado de viver, mas cansado e não perceber. Quando a gente está cansado, a gente chega em casa assim, cansado, você vai tirando a roupa, tirando, entra no banho, sai do banho e pumba, desmaia, nem deu tempo de fazer prece. É o cansaço do dia a dia. E nesse cansaço, devido às atribulações, a gente não se apercebe da manutenção daquilo que nós temos de melhor, que é o nosso espírito. Então, nós somos espíritos encarnados. Vamos desencarnar? Não, Fernando, não quero desencarnar. Mas nós vamos. Realmente nós vamos. Não sabemos quando. Tomara que demore. Não sabemos quando. Mas nós temos que nos preparar. Realmente temos que nos preparar. Tem gente que está chegando já perto da aposentadoria, fica assim, eu vou me aposentar, quando eu aposentar eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Tem gente que está começando a trabalhar, eu preciso começar a trabalhar, que eu preciso juntar dinheiro para isso, juntar dinheiro para aquilo, para aquele outro. Eu vou desencarnar, eu estou me preparando para o desencarne. Não estou me preparando para o meu desencarne. E como é que a gente se prepara para chegar do lado de lá? Fazendo aquilo que é certo. A gente não se dá conta que aqui é só uma oportunidade. Às vezes é um pensamento egoísta nosso. Eu tenho que aproveitar o máximo essa. E o preparo para outra? Fernando, realmente é difícil. É difícil se preparar vislumbrando uma nova oportunidade. Então a gente esquece ou deixa isso de lado momentaneamente. O que a doutrina espírita fala para nós com toda a propriedade e maestria?
A vida futura não é só após o desencarne. A vida futura é o minuto seguinte, é o momento seguinte, é o sair daqui, é o chegar em casa. Eu me preparo para o momento seguinte? Não me preparo, porque a vida, ou o dia a dia, ele requer de nós simples vivência. Recebi uma interferência, lidei com ela, trabalhei e devolvi a vida. Recebi uma interferência, trabalhei com ela, devolvi a vida. A cada dia basta o seu trabalho. Jesus ensina isso para nós. Não trabalho monetário, mas o trabalho que a vida é o engendrar. É o ciclo que vai se completando. Então, se a gente não se prepara porque deixa a vida me levar, como diz a canção, a gente tem que ter calma e serenidade, paz e amor, entendimento, resignação, para que quando receber, eu lide com isso da melhor maneira possível, para que o momento seguinte, naturalmente, seja de paz, seja de luz. Lembra daquela luzinha pequena que às vezes a gente não consegue vislumbrar no todo para que serve? É isso. Imagine se todos nós aqui, hoje, tivéssemos bravos e nervosos, só pensando nas coisas mais equivocadas possíveis. A nossa boa energia não conseguiria envolver, trabalhar para a nossa mudança. Mas a gente está um pouco mais receptivo, a gente está um pouco mais calmo, ou estamos calmos e receptivos. Por quê? É a mudança, é o preparo. E isso é natural. Se eu acredito em Deus e percebo o seu amor em tudo, tudo que chega até mim é necessário. É necessário. Para quando chegar lá no centro, terça-feira que vem, a Vera fala assim: e aí, Nandão, como é que foi a semana? E aquele leão que queria sair? Tá aí dentro calmo? Tá gatinho? Ou tá com aquele zóio vermelho assim? É a escolha que eu tenho que fazer. Realmente. A escolha do dia a dia é tê-lo. É tê-lo. Não dá para falar assim, não, hoje eu não quero. Às vezes a cama puxa a gente, o travesseiro quase sufoca a gente. Não, fica aqui. A gente está saindo, o cobertor enlaça e puxa a gente. Fala, não, hoje eu não saio. É nesse dia que a gente precisa levantar. Levantar realmente. Porque as atribuições da vida e as atribulações da vida têm o peso exato da nossa capacidade. O peso exato da nossa capacidade. Não dá para falar assim, não, hoje eu queria que o dia tivesse um pouquinho mais de tempo para eu ficar em casa. Hoje eu queria um pouquinho mais de tempo para não fazer nada. Não dá para estagnar. Não dá, a gente perde oportunidade. O que a gente tem que fazer? Levantar para a vida, acordar para a vida, aproveitar a vida, para que a gente possa chegar do lado de lá, luz. E como que a gente consegue isso? Sendo luz aqui, sendo luz. Olha de novo a projeção de André Luiz. Ele fala inadiável. Olha o termo. Não dá para ficar esperando. Não dá para ficar esperando. Tem que ser logo. Jesus fala assim, acho isso maravilhoso, né? Até os apóstolos, os discípulos lá, e ninguém consegue dar a resolução para um problema. Para um problema. Jesus fala assim, ó Israel incrédula, até quando hei de estar entre vós? Traz aqui o menino. Homens de pouca fé. Para com isso. Então olha só, Jesus fala isso para nós. Ei, para com isso. Para com frescura. Porque a gente fala assim, eu estou sofrendo tanto, o meu sofrimento sempre é maior do que o outro. Eu estou sofrendo tanto. Jesus fala assim, vai adiantar. Não, ele não fala assim não, tá? Mas às vezes a gente precisa desse Jesus. Assim, ei, para de frescura, levanta. Vai adiantar ficar se lamuriando? Vai adiantar? O Evangelho fala, Fernando, do verdadeiro cilício. Não, cilício é aquele que a pessoa se chicoteava ou amarrava aqui nos momentos que precisava se penitenciar. Não tem mais isso. O que a gente precisa? Precisa sofrer desse jeito? Não. O sofrimento é nosso? Claro que é.
às vezes um sofre mais do que o outro, claro. A doença bate a porta, a morte prematura chega, a falta de emprego, a falta do pão na mesa. Mas Jesus falou: levanta, meu irmão, vai, segue. Até quando vou estar entre vós? Por quê? Ele está sustentando, levantando. E quando ele fala isso, nas entrelinhas ele fala: para que você, para que nós, todos juntos, possamos levar isso ao outro que sofre. É a prática da caridade, é a prática do amor. Voltando à projeção, para que isso possa crescer em luz, para que essa luz, através do bem, se propague a todos através do bom exemplo. Aí o mundo melhora, aí o mundo passa de provas e expiações para regeneração. Miramês, através da psicografia do João, fala, não sei se no livro Francisco de Assis ou Maria, ele fala que o mundo já está modificando, mas ainda a gente enxerga provas e expiações. Ele fala assim: a gente não se deu conta que o mundo nosso é regeneração já, que nós já nos modificamos, nós já estamos percebendo a bondade. A nossa consciência já está cobrando de nós uma postura diferente, porque nós sabemos, nós temos a certeza que a vida futura é diferente, conforme aquilo que estamos fazendo no dia de hoje. Tanto quando desencarnarmos, quanto o dia de amanhã. Então, mesmo que eu bata o dedinho, fique triste, esbraveje, ele vai sarar. Nessa encarnação ou na outra. Nessa ou na outra. Então, tudo que eu estou passando, os momentos bons ou não tão bons, eles vão se modificando para que o aprendizado possa ser efetivo. Efetivo. E a palavra responsabilidade, ela é a palavra-chave para a nossa modificação. Porque eu sou responsável para a manutenção do meu espírito, do meu corpo, do meu equilíbrio, E olha só, não é um peso, mas é certeza. A responsabilidade da manutenção do bem daqueles que estão próximos a mim também depende de mim. É a responsabilidade. Nossa, Fernando, eu trabalho numa repartição, falando de mim, tá? Eu trabalho numa repartição pública que tem não sei quantas centenas de pessoas. Eu sou responsável pela manutenção e equilíbrio lá do prédio? Sou. Se a pessoa que me cruza na escada e fala bom dia, eu falo bom dia para você, não estou legal. Eu quero que você vá embora mais cedo porque eu não gosto de você. O seu perfume não é compatível com a minha necessidade de exalar perfumes importados. Sei lá, qualquer coisa assim. Imagine se eu acordo ruim porque eu bati o dedinho, sempre é o dedinho, né? Porque eu bati o dedinho e eu vou entregar aquela coisa ruim ao outro. Então imagine, eu chego no serviço, eu entro às 7, eu saio de casa mais cedo porque eu moro um pouco longe, moro no meio do mato, então eu chego no serviço 6h20, 6h30, encontro pessoas na rua, encontro pessoas que chegam mais cedo no prédio, e eu falo bom dia para todos. Tem gente que não responde, mas não me cabe o julgamento, né? Às vezes o cara falou bom dia, falta educação, o problema dele, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte porque eu acredito que um bom dia, bem dado, bem aplicado, com amor, mesmo que a pessoa não veja, a energia chegou até ele. Então imagine, se eu fizesse o contrário, a minha responsabilidade da manutenção. Ah, Fernanda, é muita pretensão. Não é pretensão, é responsabilidade de manter o bem seu e do outro. Se o outro está querendo receber, aí é problema dele. Mas a minha obrigação e responsabilidade eu estou dando. E eu falo bom dia. Acho que eu comentei aqui já. E eu fui fazendo isso. Quando eu chegava um pouquinho mais cedo ainda, eu encontrava um senhor de bigode, um bigodão branco, no ponto de ônibus, e uma senhora que às vezes eu encontrava ela no ponto, ou encontrando ela no meio do caminho.
Aí eu dava bom dia pro senhor e falava, bom dia, bom dia. Aquele bigodão, só via o bigode passando, bom dia, bom dia, bom dia. E a senhora, ela me olhava sempre desconfiada, bom dia. Eu falava bom dia, ela falava bom dia. Outro dia ela sorriu. Eu falei bom dia, ela, bom dia. Ela deu um sorriso tão gostoso, tão gostoso. Aí esse cara passava sempre, quando estava no ponto, e quando eu cruzava com ele, do bigodão, estava sempre cara fechada. Aí eu comentei, foi em outra casa, eu falei assim, eu vou dar um limão para esse cara. Lá em casa tem um pé de limão, eu separei uns 4, 5 limões, também separei para ela. Só que ela não foi naquele dia, eu acabei deixando o limão no serviço. Eu separei uns 4, 5 limões e umas 2, 3 laranjas. E coloquei num saquinho, coloquei na minha mochila. A hora que eu subi a rua, eu vi o senhor do bigode lá, o bigodão, eu falei, é hoje. Aí eu dei para ele o limão. Eu falei, ó, meu irmão, eu trouxe para você. Ele, o quê? Eu falei, ó, um limão para você usar. Não sei se ele ficou bravo porque ele estava indo para o serviço, porque ele estava de uniforme. Eu falei, eu vou carregar limão. Mas tudo bem, eu dei o limão para ele. Aí passou uns 2, 3 semanas, eu não o vi, porque eu estava chegando no serviço um pouquinho mais tarde. Aí ele me viu, depois dessa oportunidade, ele me viu quase na porta do prédio que eu entro. Ele que me deu bom dia. Ele que me deu bom dia e sorriu. Aí eu sabia que ele tinha dente, porque eu achei que ele ficava baixo com o bigodão, porque eu achei que ele não tinha dente. Aí ele falou assim, ó, bom dia. Aí eu vi e deu um sorrisinho. André Luiz fala, o sorriso, mesmo que forçado, vale muito mais do que não sorrir. André Luiz que fala isso para nós. Isso é energia, gente. A gente planta, a gente colhe. O sorriso, mesmo que forçado, vale muito mais do que não sorrir. A gente planta o que a gente colhe. Isso não me faz pessoa melhor, de maneira nenhuma, mas é a aplicação do que a doutrina espírita fala para nós. É a aplicação daquilo que Jesus fala para nós. A vida futura não precisa esperar o desencarne para perceber a modificação. A modificação na vida futura é o momento seguinte. Demorou umas 2 semanas, mas foi maravilhoso ver o bigodão sorrindo. Olha só, e a gente tem que fazer isso. É responsabilidade, meus irmãos. Ou melhor, é oportunidade. Que esse Jesus maravilhoso, que nos agasalha, nos acalenta, nos conforta, principalmente emociona e faz vibrar os bons sentimentos que temos dentro do coração, nos acompanhe em todos os momentos. E a gente fala assim, Jesus, no momento de alegria, esteja comigo, compartilha da mesa farta. No momento de tristeza, Jesus, eu não tenho o que oferecer a ti, me dá um pouco do teu pão e do teu amor. E ele fala, é claro, ele ensina para nós, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Que esse Jesus positivo, vibrante, de amor e glória, seja a parte principal dos nossos dias, para que o entendimento do que nós temos e o que precisamos seja a mudança junto dele, para que o reino de Deus que está dentro de nós brote, respire, ressurja todos os dias. E a gente só fala, obrigado Jesus, por ontem, hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Faço a prece? Então vamos assim, agradecendo a Ti, Senhor, essa oportunidade bendita de estar junto dos Teus bons espíritos e junto de Ti, querido Mestre. Pedimos que essa luz maravilhosa e amorada se estenda a todos que necessitam, quem quer que eles sejam, onde quer que eles se encontrem. Que esses nossos irmãos do caminho, conhecidos ou não, perto ou distantes, recebam, Senhor, o mesmo que aqui recebemos nesta manhã. Que essa luz bendita possa envolver essa casa, a todos os trabalhadores, encarnados ou desencarnados, para que possa, Senhor, essa casa, ainda em Teu nome, estar aberta a nos receber, a nos dar o Teu pão espiritual, o Teu pão material, para que o nosso corpo e espírito possa continuar, Senhor, a jornada que compete. Que essa luz possa nos envolver, Senhor, dando-nos força, sustentação, paz e amor,
para que a semana que se descortina à nossa frente seja de oportunidades, de colocar em prática o teu evangelho de amor. Para todos os momentos, Senhor, tristes, de abalo ao nosso espírito, para de alegria, de felicidade, que o Senhor nos acompanhe, nos dando força, paz, colo, carinho e nos norteando qual caminho melhor escolher. Que o Senhor possa fazer morada em nosso coração, Senhor, para que possamos caminhar juntos a todos os momentos. E mais uma vez agradecemos. Muito obrigado, querido Mestre. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado aos bons espíritos que nos acompanham. Obrigado aos nossos mentores, aos mentores dessa casa e a todos que fazem com que a nossa vida possa ser sempre de melhora. Que assim seja, graças a Deus.